Hoje é dia 28 de março de 2013. Né? Obrigado, Luciano. E hoje a gente vai continuar estudando as bem-aventuranças. Será a última das bem-aventuranças que nós temos estudado. Mas vamos ler todas para até relembrar. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui. Hoje nós vamos, então, meditar na última das bem-aventuranças, do versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Dá para a gente repetir juntos para gravar a última? Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como que está a sua tradução? Bem-aventurados que sofrem perseguição, porque por causa da justiça, porque deles é o reino. Os que sofrem perseguição ou os perseguidos, né? A mesma ênfase aí. Alguém fala sem ler aí, sem olhar? Vamos lá. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é nos céus. Também. Mais uma pessoa, vamos. Assim a gente memoriza. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais um. Ou uma. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Essa, então, nessas bem-aventuranças que o Senhor cita aqui no Sermão do Monte, é a última. Alguns até acham que não é a última. Alguns acham que o versículo 11 e 12 falam de uma outra bem-aventurança. Mas eu prefiro entender que o versículo 11 e 12, né, é quase que uma extensão dessa bem-aventurança, que fala dos perseguidos por causa da justiça. E o Senhor vai dizer, né, que sois bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, né, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. É como que uma extensão. O Senhor está exemplificando, está falando aquela bem-aventurança de ser perseguido por causa da justiça. Mas se a gente entender diferente, não tem problema também não, né? O importante é ficar com aquilo que é fundamental no ensino que Jesus está colocando, que a gente pegue a essência desse ensino do Senhor Jesus. Se são 9 bem-aventuranças, se são 8, não tem nenhum problema nisso, né? Mas que a gente tenha a essência da palavra do Senhor. Eu acredito assim, nesse arranjo, como se fosse 8, porque a primeira delas, quando o Senhor abre as bem-aventuranças, o Senhor diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E esta agora, essa 8ª bem-aventurança, é bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então começa, né, com o galardão do reino dos céus e também termina com o reino dos céus.
E como nós já vimos, né, a gente tem falado, e eu quero sempre enfatizar isso, essas bem-aventuranças, elas mostram o caráter do discípulo de Jesus. O Senhor Jesus, por excelência, Ele manifestou na sua vida enquanto esteve aqui nessa terra, andou entre nós, quando Ele se fez carne, Ele, por excelência, Ele manifestou todas essas bem-aventuranças. Era o seu caráter, a sua vida, a sua pessoa. E é desejo de Deus que cada um de nós que nos tornamos discípulos de Jesus, tenhamos também manifestado nas nossas vidas este mesmo caráter da pessoa de Jesus. E as bem-aventuranças, elas não são coisas que nós, por nós mesmos, qualificações, né, que por nós mesmos nós podemos produzir. Nós já vimos isso, né, em cada uma das bem-aventuranças. É impossível por nós mesmos produzirmos qualquer uma dessas bem-aventuranças. É algo sobrenatural, é algo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode produzir isso em nós. Agora, do nosso lado, nós temos que ter aquela predisposição. Nós precisamos estar disponíveis para que Deus opere isso em nós. Nós precisamos nos inclinar na linguagem de Paulo. Paulo fala que aqueles que se inclinam para a carne, eles colhem só corrupção. Mas os que inclinam para o Espírito, eles colhem paz, vida e paz. Então, deve haver uma inclinação do nosso coração. Como nós já dissemos numa reunião passada aqui, né? Nós precisamos pelo menos orar a Deus com sinceridade, dizendo: Senhor, eu quero querer isso. Se a gente não quer ainda, né? Mas pelo menos querer. E Deus opera em nós, né? Como diz a palavra, Ele é que opera tanto o querer quanto o realizar. E essa questão de caráter, ela é diferente da questão da vida. Alguém, quando nasceu de novo, ele se tornou um filho de Deus, ele tem a vida de Deus nele mesmo. Cada um de nós que cremos em Jesus, temos em nós mesmos a vida de Deus. Mas agora, o caráter é algo que é formado. A vida de Deus, né, foi nos dada num piscar de olhos. Alguém creu em Jesus, ele recebeu a vida de Deus. Alguém creu no Senhor, ele se tornou um filho de Deus. Quando alguém recebeu a Jesus, creu no nome do Senhor, diz a palavra que ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura, é uma nova criação de Deus. Ele tem nele a vida de Deus. Mas agora, o caráter é uma caminhada, é uma experiência com Deus, é algo que é forjado em nós. E quem faz isso é o Espírito Santo. Mas nós precisamos cooperar com Deus, né, para que isso aconteça nas nossas vidas. E nós chegamos agora na última bem-aventurança, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça, né? Não é por qualquer coisa, mas é por causa da justiça. Ou seja, alguém que é discípulo de Jesus, ele será perseguido, porque ele é discípulo apenas, porque ele tem a vida de Deus nele. Pelo que ele é, ele poderá ser perseguido. Puxa, mas então alguém pode, né, na primeira, eu não quero ser discípulo de Jesus, não. Puxa vida, né? Eu vou ser perseguido, eu não quero ser discípulo do Senhor. Mas aqui é um galardão, né? O Senhor está dizendo, porque deles é o reino dos céus. O que é ser perseguido, né, por causa da justiça? Quando alguém crê no Senhor, ele se torna um filho de Deus e agora ele tem nele a natureza divina.
E ele começa agora a ser guiado por Deus, pelo Espírito de Deus. E a natureza que ele tem, que ele recebeu de Deus, é a natureza totalmente contrária à natureza deste mundo. Não que ele seja alguém especial, o cristão, o discípulo de Jesus, mas é alguém que tem a vida de Deus. E essa vida de Deus deve manifestar a luz. E tanto nós vamos ver mais para frente no Sermão do Monte que Jesus faz uma afirmação categórica. Vós sois o quê? A luz do mundo. E essa luz, né, que há nas nossas vidas é para dissipar as trevas. Mas as trevas, diz o Senhor Jesus, que elas não suportam o quê? A luz. Por causa disso vai haver um antagonismo. E esse antagonismo ele pode criar uma perseguição. Muitas vezes uma perseguição gratuita. O Senhor Jesus, ele disse algo nesse sentido, né, ali em João 15. João 15, né? Vamos dar uma olhadinha lá. João 15. Quando o Senhor fala da videira verdadeira, João 15, 18. Olha o que Jesus vai dizer. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Outras traduções dizem aí, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Ou seja, se o mundo perseguiu a mim, vocês não precisam esperar outra coisa. Essa é a palavra do Senhor. Puxa vida, né? A palavra parece assim desanimadora, né? Puxa, eu vou ser perseguido agora. Mas o Senhor está dizendo, olha, se fizeram isso com o vosso mestre, também farão com os seus discípulos. Não é o discípulo maior do que o seu Senhor, não é o servo maior do que o seu Senhor. Então isso é algo, né, real, e Jesus nos advertiu quanto a isso. Agora, o que é ser perseguido, né? Vamos tentar assim discernir um pouco essa questão. Muitos daqueles que são filhos de Deus, eles já até creram em Jesus, de fato eles são novas criaturas, mas muitas das vezes, como cristãos, nós trazemos até um certo tipo de perseguição, ou vários tipos de perseguição sobre nós mesmos, mas não é por causa desta verdade, desta bem-aventurança. Às vezes, né, nós trazemos perseguição porque nós temos a consequência daquilo que nós fizemos. E muitas vezes não é nem porque fizemos o bem, é porque fizemos o mal. Às vezes porque nós tomamos uma atitude que é muito insensata, uma atitude que não é prudente, uma atitude que realmente traz uma consequência ruim, de que as pessoas podem nos perseguir, podem nos maltratar e podem trazer várias coisas ruins sobre nós. Mas é por causa da nossa atitude, não por aquilo que nós somos em Cristo. Por exemplo, eu já vi várias vezes, né? Eu trabalhei por muitos anos numa empresa e tinha alguns cristãos, né? Tem bastante cristãos, tem ainda bastante cristão na empresa, mas às vezes eu ouvia do tipo assim, puxa vida, olha, o pessoal está me perseguindo muito no meu setor. Puxa, eu faço as coisas, o pessoal reclama, isso é porque eu sou cristão, porque isso ou aquilo. E depois quando eu ia perceber, conversava com um e outro, é porque era muito ruim de trabalho mesmo, fazia muito mal feito.
porque não era uma pessoa exemplar no seu trabalho, não tinha uma boa qualidade no trabalho. Mas a pessoa já assumia, não, é porque eu estou sendo perseguido, porque eu sou cristã. Ou porque não foi promovido, né? Acha que, não, é porque eu sou crente, ninguém me promove. Né? É aquela atitude. Né? Mas não é isso que Jesus está falando. Pedro, por exemplo, Pedro vai advertir, né? Que nós não devemos sofrer pelo mal que praticamos, mas pelo bem. 1 Pedro 4, ele diz, né? Se alguém quiser acompanhar, mas 1 Pedro 4, no versículo 14, ele diz assim, olha, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha que coisa tremenda, né? Se por causa de Cristo, né, nós somos perseguidos, maltratados, ele está dizendo aqui, sobre nós vai repousar o Espírito da glória de Deus. E ele continua, que nenhum de vocês padeça, seja perseguido, seja maltratado, como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Ou seja, olha, não seja sofredor, que você não sofra a consequência pelo mal que você está fazendo. Se você fizer o mal, vai ter consequência sim. Mas, versículo 16, mas, se você padece como cristão, porque você é um cristão, porque você é um filho de Deus, porque você é um discípulo de Jesus, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Ou seja, se somos perseguidos e se sofremos algo porque nós somos crentes em Jesus Cristo, porque somos cristãos, porque professamos a nossa fé em Cristo, então o Espírito da glória de Deus repousará sobre nós. Então, bem-aventurados seremos, e nosso será o reino dos céus. A realidade do reino dos céus, como nós já vimos em várias reuniões antes aqui, ela se manifestará na nossa vida. Aqui, agora e também no porvir. Naquele aspecto do reino dos céus, lembra? O reino de Deus está em vós, né? Então, nós já temos essa realidade do reino de Deus em nós. Mas o reino de Deus pode ser trazido também pela nossa experiência. Cada vez nós vimos, né, lá nas primeiras reuniões que nós tivemos aqui, que é cada vez que o poder das trevas é subjugado na nossa vida, ali é manifestado o reino de Deus. Então, nós entraremos nessa realidade, né, do reino de Deus, por causa de sermos discípulos do Senhor Jesus. Nem por causa do que nós fazemos, mas por sermos discípulos do Senhor e por manifestarmos a nossa fé nele e o nosso testemunho nele. Pedro então está dizendo isso, olha, não sofra a consequência, né, do mal que você tem feito, que você possa fazer, mas sofra por ser um cristão apenas, não pelo mal que você possa fazer. E o Senhor Jesus, ele vai advertir os seus discípulos. Ele diz em Mateus, né, a gente conhece bem aquele verso, em Mateus 10,16, que nós deveríamos ser prudentes como as serpentes. Mas também, de outro lado, o quê? Simples, como as pombas. Né? Há um equilíbrio.
Por um lado, simples, mas não só simples. Se a gente for só simples e não for prudente, a gente é ingênuo. Mas também não só prudente de um lado, porque a gente pode ser prudente, tão prudente, né, achar que é tão sábio, né, que nos tornamos tão convencidos e vaidosos de nós mesmos, se não formos simples. Então há um equilíbrio, né, em simplicidade e prudência. É assim que nós devemos andar como cristãos, como discípulos de Jesus. Então, assim, nós devemos pedir a graça de Deus para não sofrer a perseguição e sofrer o mal, o dano, por aquilo que nós fizemos de imprudente, de errado, por não viver na simplicidade e na prudência no Senhor. Nós podemos escolher muitas perseguições porque somos tolos, tá certo? Nós devemos ser prudentes. Algumas pessoas, por exemplo, abraçam uma causa, né? Eu vou defender o PT. Não que eu seja tão contrário ao PT, eu não gosto das ações do PT, que é o partido político, né? Partido Conservador. Alguns tomam aquilo lá, e aí, né, aquilo é a causa dele. Outros tomam a causa do comunismo, outros tomam qualquer causa social. E lutam por aquilo, vivem por aquilo e se anulam por aquela causa. E às vezes são perseguidos por aquela causa, aqueles que são contrários àquela causa. Mas não é isso que Jesus está falando. Às vezes, como cristãos, você pode abraçar uma causa. E aí você vai ser perseguido por aquela, mas não é isso que Jesus está falando. Ele está falando, né, de ser perseguido, né, por aquilo que você é, como Pedro falou, como cristão, pela sua fé. E o que mais tem havido desde os discípulos, né, de Jesus, os primeiros ali, os apóstolos e toda a história da igreja até o presente momento, é muitos e muitos irmãos que foram perseguidos por causa da sua fé em Jesus, simplesmente porque são cristãos. Esse é um fato. E aí a gente vai falar o seguinte: você quer ser discípulo de Jesus? Jesus mesmo falou, olha, se você vai construir uma torre, você tem que fazer o quê? Calcular, né? Quanto que vai custar, né? Para ver se você vai, né? Normalmente a gente tem ouvido hoje um evangelho muito superficial, muito barato. Um evangelho de uns tempos primitivos dos irmãos, né? Com o evangelho chamado evangelho da prosperidade. Puxa vida! Um evangelho que é contrário ao evangelho puro e genuíno de Jesus. Não tem nada disso. Pelo contrário, né? O evangelho da prosperidade é pare de sofrer. Você não pode sofrer. É o homem no centro, né? É você satisfazer todos os seus desejos, os seus caprichos, e você se dar bem materialmente, né? É interessante que o próprio Senhor Jesus não se enquadraria, né, nesse evangelho que é pregado. Jesus falou, olha, o Filho do Homem não tem nem onde o quê? Reclinar a cabeça. Esse evangelho da prosperidade, Jesus está fora. Mas o evangelho do Senhor, ele disse, né, se você quer ser discípulo dele, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa bem-aventurança é uma das quais eu mesmo me envergonho de mim mesmo nessa situação. Porque ela é um grande teste para nós mesmos. E pela misericórdia de Deus, né, nós estamos vivendo aqui num país relativamente, totalmente livre, né? Estamos aqui, né, num ambiente, não é público, é um ambiente fechado, mas aberto, qualquer um pode entrar e sair. Temos, né, liberdade de ir e vir, pregar o Evangelho, declararmos que somos cristãos, né?
não há propriamente uma perseguição direta, incisiva e massiva, como em alguns países existem, por exemplo, no meio comunista teve até muito pouco tempo, no meio muçulmano, etc. Mas a palavra do Senhor é que nós recebemos, né, como os discípulos, né, a graça não só de crer, mas também de quê? Você se lembra? Alguém se lembra? O que Paulo fala em Filipenses? Filipenses 1:29. Eu vou esperar para vocês abrirem para a gente não esquecer esse verso. Filipenses 1:29. Quem primeiro achar, leia bem alto aí. Depois eu leio de novo para fixar. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Alguém lê uma tradução diferente dessa? Vos foi concedido por amor de Cristo. Acho que é a mesma coisa. Não somente o dele foi. É a mesma coisa. 1:29. Tem alguém que tem diferente aí a tradução? Não padecer por ele. Isso. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Exatamente. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A graça de Deus nos foi dada para crermos no Senhor, mas não somente no crer, também no padecer. Bem-aventurados sois vós, disse o Senhor, quando vos perseguirem por causa da justiça. Parece que é totalmente contrário essa palavra com aquilo que a gente ouve por aí. Algo que é totalmente superficial, né? Algo que é só pensando realmente no benefício próprio. Um evangelho que exclui a cruz. Esse não é o evangelho real, mas o evangelho do Senhor é esse, né? Bem-aventurados, felizes são quando vocês são perseguidos. É um contrassenso, né, para nós. Mas o Senhor vai dizer aqui, né? O porquê que também, versículo aí, voltando lá em Mateus 5, olha o que o Senhor diz, logo na sequência dessa bem-aventurança, né? Na explicação, na extensão dessa última bem-aventurança. Ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disser todo mal contra vós. Olha só o que Jesus vai dizer. Regozijai-vos e exultai. Que coisa! A gente vai regozijar e exultar com a tribulação. A vida do discípulo de Jesus e a vida na experiência com Deus, ela é tão paradoxal porque parece o mundo de cabeça para baixo, né? Você vai exultar nisso? Como é que você vai regozijar nisso? Pedro está afirmando, olha, se vocês sofrem como cristãos, o Espírito da glória de Deus repousará sobre vocês. Olha que experiência tremenda. E aqui o Senhor está dizendo, olha, regozijai-vos e exultai, porque olha só a palavra aqui, o adjetivo que Jesus usa. Qual é aí? Porque é o quê? Olha aí para mim, por favor. É grande. O Senhor fez questão de usar essa expressão. Né? Não é pequeno, não é qualquer, mas grande é o vosso galardão nos céus. Há uma promessa aqui do Senhor para nós.
como crentes em Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, qual deve ser a nossa visão, qual deve ser o nosso foco, onde nós devemos colocar os nossos olhos, onde os nossos olhos da fé devem estar colocados. O profeta já dizia, olha, eu não vou, né, como se até um cântico, né, que foi feito, né, baseado naquela palavra, né, do profeta, né, ainda que a figueira não floresça e... Me ajuda aí, me lembra daquela passagem. Oi? Nem deu seu fruto, né? Os curral não as... Pois é. Nós vamos confiar no Senhor. Ou seja, não é olhar as circunstâncias, ainda que as circunstâncias sejam totalmente desfavoráveis. A gente precisa olhar para o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Qual é o nosso foco? O nosso foco são as coisas, as bênçãos materiais, o viver bem aqui e agora, ou é o Senhor? Ainda que Deus nos dê a graça de viver bem aqui e agora. Mas esse não é o nosso foco. O foco do cristão é o Senhor, é a vida com Deus e mais. Há uma promessa de um galardão no século vindouro. O Senhor vai dar um galardão para aqueles que pertencem a Ele. Grande é o vosso galardão nos céus. Grande é o vosso galardão. Olha só como que essa questão da visão, de colocarmos o nosso foco corretamente nas coisas que são do Senhor, muda completamente e nos dá um novo ânimo e também nos dá a coragem, nos dá a força e tudo mais que nós precisamos para ir em frente naquilo que é da vontade de Deus. Lembram de Moisés? O que o livro de Hebreus lá, né, nos heróis da fé, que fala lá no capítulo 11, fala a respeito de Moisés? O que ele fez? Ele preferiu o quê? Ser maltratado e viver com o povo, né, judeu, com o povo de Israel. Preferiu isso do que viver na riqueza lá do Egito e da casa de Faraó. Por quê? Porque ele contemplava o galardão, diz lá. Ele contemplava o galardão de Deus. Isso é algo tremendo para nós. Isso mudou a vida dele. Isso trouxe, né, o encorajamento que ele precisava, porque ele estava com a visão correta naquilo que Deus, né, faria, naquilo que Deus daria a ele naquele prêmio. Né? Então fala pela fé. Moisés fez isso. E assim não só Moisés, se você ler Hebreus capítulo 11, está lá todos eles, né, colocando, né, os seus olhos espirituais naquilo que era de Deus, naquilo que Deus tinha reservado para eles. Né? Abraão diz que ele via o invisível, né? É um negócio assim estranho para nós, né? Mas ele via como quem vê o invisível. Ele olhava para aquilo que Deus realmente tinha para ele. Assim foram vários, né? Se você olhar aqui, né, eu estou passando os olhos aqui em Hebreus 11, vários, né? Então, vários assim. Até mesmo, olha o que diz, vale a pena a gente dar uma olhada aqui, Hebreus 12, por exemplo. Hebreus 12, versículo 2, que vai falar da pessoa de Jesus. Olha o que diz a respeito do próprio Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, o que aconteceu com ele? Suportou a cruz. O Senhor Jesus, ele olhou para a alegria que estava proposta, a alegria que o Pai propôs a ele. E ele suportou a cruz por causa disso.
Irmãos, todos nós, mais ou menos, de maneira mais enfática ou não, vamos passar por tribulações, dificuldades, vamos ser mal compreendidos, vão falar mal às vezes a gente, podem nos perseguir e tudo mais. E aí, nós vamos retroceder? O caminho do discípulo é de retroceder? A palavra de Jesus fala, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, o que é? Não é digno, né? Ser o discípulo do Senhor. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não tem nele prazer a minha alma. Então, nós precisamos ter esse coração, né? Olhar para o Senhor. Aqui Jesus está falando, olha, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que o Senhor nos ajude a lembrar, né, se passamos por uma dificuldade, pela incompreensão, pela perseguição, o que quer que seja. Muitos dos filhos de Deus foram chamados a serem mártires até. Perderam as suas próprias vidas por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho. Simplesmente porque eram cristãos, foram mortos. Deus dá uma graça especial para esses aí. Mas o Senhor tem nos chamado a sermos discípulos dele. E ser discípulos pode implicar nessa realidade também. Por causa daquilo que você é em Cristo. Simplesmente. Não pelo aquilo que você fez. E muito menos por aquilo que você está fazendo erradamente, achando que está sendo perseguido. Você está sendo um tolo às vezes. Né? Está sendo perseguido por várias coisas que você faz, porque você faz de maneira imprudente, insensata, não é sábio, não busca de Deus como se conduzir nas coisas. E você sofre as consequências daquilo que você está plantando. Não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está falando assim, olha, assim como o mundo me odiou, vai odiar vocês também. E Paulo vai nos lembrar algumas coisas assim interessantes nessa mesma linha que Jesus está falando. Por exemplo, ele fala a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, ele usa uma expressão muito interessante para Timóteo. Ele diz, e também todos os que querem viver piamente, né? Ou viver na piedade, diz ele, padecerão perseguições. Aqueles que querem viver na piedade em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Essa é uma característica. Isso aqui nos confronta diretamente, não é verdade? Às vezes a nossa vida está tudo muito bem assim aos olhos, né? Humanos falando. Não tem nenhum probleminha, né? Tem que ter interrogação às vezes. Pô, será que eu estou vivendo piedosamente? Não que a gente vai procurar perseguição. Não, pelo contrário. Quando vem a perseguição, Jesus até, né, em alguns casos, falou que a gente deve o quê? Fugir, não é? Não é isso. Mas aqui é essa expressão de Paulo, olha, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E é nesse caso que Jesus está falando, bem-aventurados sois, quando, né, por causa da justiça vocês forem perseguidos. É essa bem-aventurança. Quando por causa do Senhor, né, aí. Mas Paulo lembra aos irmãos em Corinto algo assim muito tremendo, né? O que é essa situação que nós vivemos? Ainda que seja perseguido, ainda que sofra por causa do nome do Senhor, Paulo diz assim, olha, porque, 2 Coríntios capítulo 4, né, versículo 17, ele vai dizer assim, ó, porque
a nossa leve e momentânea tribulação. É interessante isso, né? Para nós parece uma eternidade, mas ele está dizendo, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Há uma tribulação momentânea no presente momento, mas essa tribulação, Paulo está dizendo, olha, elas produzem em nós um peso eterno de glória. Vai produzir em nós algo que agrada a Deus. E esse presente momento, essa presente tribulação, não é nem para se comparar, né, com aquele eterno peso de glória que nós vamos receber do Senhor. Então, assim, qual é o nosso coração? Será que nós temos entendido o Evangelho? Porque o que é semeado por aí hoje, na chamada cristandade, é algo totalmente contrário a essa bem-aventurança. É uma vida simplesmente, né, sem qualquer problema. Isso não é real. Isso traz frustração nas pessoas. E muitos, quando vem a dificuldade, então se escandalizam. Lembra daquela parábola que Jesus contou do semeador que saiu semeando a semente? Tinham 4 tipos ali, né, de sementes, que uma foi semeada no lugar, na beira do caminho e tal, mas teve uma que foi semeada num solo e aquele solo era rochoso. Rapidamente cresceu, nasceu, mas depois, né, veio o sol e etc., queimou aquela plantinha, como ela não tinha raiz em si mesma, né, ali não tinha raiz, queimou, secou. E quando Jesus foi explicar para os discípulos, né, do que se tratava, do que representava, lembra qual foi a explicação de Jesus? Ele falou assim, em Mateus 13, né, versículo 20, porém, o que foi semeado em pedregais, no solo rochoso, ele diz, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Né? Quantas pessoas recebem o Evangelho com muita alegria, né? Que palavra, né? Eu quero ser um cristão, eu quero ser um discípulo de Jesus, a minha vida agora está entregue a Jesus. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, olha só, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende, logo se escandaliza. Quantos se escandalizam, né? E alguns ficam com raiva de Deus. Deus não podia ter feito isso comigo. Então, parei. Desisto. Mas esse não é evangelho, não é o chamado do Senhor, né? O chamado do Senhor é para permanecermos nele, na graça dele, e com a ajuda dele, e ele, pelo seu Espírito, nos fortalecendo e nos dando todas as condições de prosseguirmos. É muito difícil por nós mesmos, é impossível, aliás. Mas o Senhor está dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados, felizes, porque deles é o reino dos céus. Regozijai e exultai. Essa é a palavra do Senhor. Quando por minha causa vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, o discípulo de Jesus pode ficar certo de que em algum momento da vida dele, da sua caminhada com Jesus, ele vai ser perseguido. Alguém vai falar mal de você, alguém vai levantar um falso testemunho contra você. E alguns, né, chegam a perder a própria vida, né, como nós vemos as perseguições aos cristãos em várias partes do mundo.
mas lembrando que o Senhor está conosco em todas as coisas. Que o Espírito da glória de Deus repousa sobre aqueles que estão nessa situação. Lembrando que nós recebemos a graça não só para crer em Jesus, mas também para padecer por Ele. Há um chamado para nós, né, sermos discípulos. E ser discípulo do Senhor implica nessas bem-aventuranças. O chamado de Jesus, né, é para formar esse caráter em nós. Então que o Senhor nos ajude, né, ajude a cada um de nós a tomarmos essas bem-aventuranças e dispormos o nosso coração e permitirmos que o Espírito de Deus venha formar esse caráter em nós. Cada uma dessas bem-aventuranças, né, como nós vimos, essas 8 bem-aventuranças. Certamente, né, o coração do Senhor vai ficar agradado com aqueles que assim permitirem. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós, para você e para mim, né? Que Deus nos abençoe. Amém.